Abram as vossas Bíblias, por favor. Hebreus, capítulo de número 2. Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 3. Hebreus 2 e o versículo de número 3. Na verdade, vamos ler desde o início do capítulo 2, para entendermos aqui. Diz assim Hebreus 2: Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, porque em tempo algum nos desviamos, ou para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Amém. Amados irmãos, nós estamos numa noite onde celebramos a Páscoa cristã, a Páscoa, a ressurreição do Senhor, a nossa remissão, o perdão dos pecados, o sacrifício na cruz. E eu já ouvi, já assisti, já vimos aqui a apresentação muito linda. E eu estava olhando para esta palavra e o Senhor colocou em meu coração a tão grande salvação. A carta aos Hebreus, ela foi escrita com um propósito bem claro e definido. Pelo menos 3 propósitos bem claros e definidos. A primeira é mostrar a superioridade de Cristo. A carta aos Hebreus e seu escritor anônimo, a gente tem vontade de dizer que é Paulo, mas não me arrisco, porque não há nenhuma comprovação, mas pelo conhecimento do sacrifício, sacerdócio, pelo conhecimento do trabalho dos sacerdotes, enfim, do serviço levítico, a gente meio que dá vontade de dizer que é Paulo, mas nós não temos nenhuma confirmação 100%. Então, nós dizemos o escritor anônimo, ele quer apresentar a superioridade de Cristo. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior aos sumos sacerdotes, Cristo é superior aos profetas, Cristo é superior a todos que existiram antes. Este é o primeiro propósito. O segundo propósito é alertar aqueles que já aceitaram a tão grande salvação, que já confessaram Cristo como o único e suficiente Salvador, a permanecer firme, não desfalecer, não desistir, não desanimar, não abandonar esta oportunidade, porque, do contrário, não teremos escapatória do juízo. O terceiro propósito, bem claro e definido, é avisar os que ainda não atentaram para a tão grande salvação, para aqueles que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, para que ainda em tempo oportuno possa fazer isso e assim receber os benefícios da tão grande salvação. Então você observa que a mensagem alcança a todos aqui neste lugar.
Aos que já aceitaram a Cristo e os que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, precisam entender que a oportunidade é muito grande, que a chance é muito grande. Eu quero que você entenda isso. Nunca houve benefício tão grande para um simples mortal como este de Jesus Cristo, perdoando os nossos pecados e então colocando-nos na rota do céu. Observe que o capítulo 1 de Hebreus, a carta começa dizendo assim, havendo Deus, olha só, havendo Deus antigamente falado, risque isso, anote isso na sua Bíblia, falado de muitas ou muitas vezes e de muitas maneiras. Falou várias vezes e de várias maneiras. A quem? Aos pais, falou pelos profetas e por último ainda enviou o Filho. O que é isso, pastor? Isso é insistência, isso é longanimidade, isto é misericórdia. Falou de um jeito, falou de outro, falou pelos profetas, falou através dos sacrifícios, falou através de tipos, falou através de sombras, e tudo isso se cumpriu em Cristo, e ele está dizendo, e ainda envia o Filho para dizer, há salvação para o ser humano. Isso é longanimidade. Por isso, o capítulo 2 começa com uma conjunção conclusiva. Como assim? Portanto, ele está dizendo, se foi falado através dos profetas, os pais souberam, e no final, os anjos avisaram, e no final, ainda veio o Filho. Portanto, eu gosto disso, eu gosto dessa leitura bíblica, dessa hermenêutica, dessa interpretação. Há uma conclusão. Portanto, conclui-se que, se você deixar passar, não tem escapatória no juízo. Conclui-se que, se você não aproveitar a porta da graça aberta, não terá mais oportunidade. E o escritor faz questão de dizer, como escaparemos nós? Eu não costumo, a minha esposa está aqui, sabe disso. Não sou pregador de ficar dizendo, muito menos olhar para o lado e dizer, tu está lindo hoje, não tem nada a ver isso. Então, mas olha para o lado e diz assim, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. A porta está aberta, não perca a oportunidade. Não deixe passar a tão grande salvação. E aí é que eu descubro, pastores, é aí que eu descubro, igreja, o porquê que ele disse, o escritor aos Hebreus, ele faz questão de colocar em, vamos dizer assim, em expressão máxima. Ele diz o seguinte, observe, talvez baseado em palavras vamos dizer, de João 3,16, se ele pudesse lembrar do que Jesus falou, não sei quem escreveu, mas é assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele escreve dizendo, como escaparemos nós se negligenciarmos eu gosto disso, de novo, tão grande salvação. Isso é sério. Ele não está dizendo assim, vê se tu aproveita a chance, tá? Fica ligadinho aí. Não. Não tem assim, errou aquela esquina, mas o GPS vai fazer você dar uma voltinha ali, não. Se você perder aqui, não tem mais.
É tão grande salvação, não tem mais como voltar. Se você perder a oportunidade, não tem mais. E é por isso que ele diz, tão grande salvação. E eu fiquei analisando, por que o escritor fala tão grande salvação? Primeiro, porque o seu autor é grande. Amém? Porque o seu autor é grande. Não, pastor, quem é o autor? Isaías não é, mas ele profetizou, ele disse, sabe quem é ele? Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome vai ser, sabe como? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Não é Pedro, porque o próprio Pedro disse, ei, eu preciso dizer um negócio para vocês, o que? Em nenhum outro há salvação, não, nem debaixo do céu, e nem há outro no céu, nem debaixo, pela qual devemos ser salvos, é somente Jesus. Não é Paulo, São Paulo, não, porque ele diz, não há outro mediador entre os homens, é Jesus Cristo, somente Jesus Cristo. Não é Buda, porque ele procurou o caminho e não achou. Não é Allan Kardec, o idealizador do espiritismo, também não. Não é nenhum outro estabelecido, outro ídolo estabelecido pelas nações, não, não é. O autor da nossa salvação está presente em todos os livros da Bíblia. Mesmo, pastor, sim, o Cordeiro Pascual que nós comemoramos hoje está em Gênesis, porque em Gênesis ele é a semente da mulher. Em Êxodo ele é o Cordeiro Pascual. Em Números ele é, ou em Levíticos ele é o nosso sumo sacerdote. Em Números é a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio ele é o profeta maior do que Moisés. Em Juízes ou em Josué ele é o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízes ele é o juiz, o justo juiz. Em Ruth ele é o nosso Boaz remidor. E a gente poderia ir até o final da Bíblia dizendo que em Mateus ele é o rei, em Marcos ele é o servo, em Lucas ele é o filho do homem, em João ele é o filho de Deus, em Atos ele é o batizador com o Espírito Santo. Em Romanos é o que nos justifica. Em Coríntios ele é o Cristo que ressurgiu. Mas em Apocalipse ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Jesus Cristo, o autor da nossa salvação. É por isso que o escritor diz, tão grande salvação. É grande. É além do que você pode imaginar. E por que é tão grande? Anote aí, é grande porque o seu autor é grande. Jesus. É grande porque o preço foi grande. Pedro vai dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, não foi com prata ou ouro, mas foi pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Foi o sangue de Cristo, que já vimos a apresentação aqui. Os rituais do Antigo Testamento apontavam para o preço do resgate. Os rituais do Antigo Testamento apontavam, mas não chegava nem perto. Apenas era uma simbologia. O sacrifício de Cristo concretiza tudo, trouxe tudo à tona, fechando totalmente o sacrifício perfeito que Deus queria.
Você quer fazer um paralelo? Observe bem. Você viu uma cruz há pouco aqui, representando o lugar onde o Filho de Deus morreu. No Antigo Testamento, o sacrifício era feito com um animal irracional, não sabia por que morreria, mas no Novo Testamento, o sacrifício foi feito com Cristo, o Filho de Deus. No Antigo Testamento, o animal era morto e colocado em cima do altar, mas no Novo Testamento, ele mesmo leva o altar e é colocado vivo em cima do próprio altar. Era consciente e sabia por que morreria. No Antigo Testamento, o sangue cobria de forma temporária e todos os anos o sacerdote precisava fazer um novo sacrifício e derramar muito sangue. Mas no Novo Testamento, o apóstolo João escreve um texto lindo dizendo: ei, mas o sangue de Jesus Cristo, seu Filho. Eu vou repetir, toma posse disso. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, não cobre o pecado, não maqueia o pecado, não deixa temporariamente, nos purifica de todo pecado. Você foi purificado pelo sangue de Cristo, então adore o nome dele. Não havia possibilidade de o homem se salvar se não fosse pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Passou por julgamentos terríveis e na cruz ele diz: Pai, está consumado. Pai, a dívida está paga. Pai, está pago a dívida dele, dela e de quem quer que me aceitar como Salvador. Isso me chama a atenção, queridos, porque a grande salvação é grande, ou é tão grande pelo seu autor, pelo preço e pelo alcance. Não alcançou apenas as pessoas que estavam à volta, não alcançou apenas os discípulos que estavam ao pé da cruz, não alcançou apenas aqueles que estiveram com ele em seu tempo, não alcançou apenas as pessoas que viveram em sua época, mas o sacrifício de Cristo, primeiro, foi em 3 tempos a salvação, salvou também os do Antigo Testamento que creram na promessa. Pastor, como pode, se eles morreram antes, não viram a Cristo? Paulo escreve dizendo que ele desceu às profundezas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Ele desceu no Hades, porque você vê por Lucas 16, você vai encontrar que o Hades era um lugar só, dividido por um grande abismo. E ele tira de lá do lugar de descanso e leva para debaixo do trono de Deus, porque Paulo disse: e levou cativo o cativeiro. A partir da morte de Cristo, a começar do ladrão da cruz, ele vai para o paraíso. É debaixo do trono de Deus que vai todo salvo, e ele então tira dali, leva para lá, e quem vai? Vai Abraão, vai Davi, vai os salvos do Antigo Testamento, creram nele, ele pregou aos espíritos em prisão, foi para lá, ele entra glorioso, levando todos eles, e depois ele volta, domingo de manhã, ressuscita.
E aí agora eu fico vendo como o Senhor teve um alcance tremendo, não foi só para eles, e Pedro vai dizendo: todos quantos crerem, todos quantos aceitarem, e dali para frente você vê vidas se entregando ao Senhor, vidas sendo salvas pelo Senhor, pela pregação do Evangelho, pelo testemunho de vida, pela vida da igreja. Muitos, o Senhor não faz acepção de pessoas. Será que Ele me ama? Ele te ama. Será que Ele pode salvar? Salva. O Senhor não faz acepção de pessoas. Observe uma coisa: seu alcance foi tão grande que salvou até pessoas do Antigo Testamento que não eram hebreus, não eram israelitas, mas creram. Hoje de manhã falamos de Ruth, e no almoço comentávamos de Raabe, quando os 2 espias chegaram naquela cidade de Jericó. Sabe quem era Raabe? Você sabe, conhece a Bíblia? Uma meretriz, uma prostituta na cidade, não tinha moral, mas ela amparou esses 2 homens. E quando estavam saindo, eles disseram para ela: Deus vai entregar esta cidade aqui nas nossas mãos. É uma cidade muito forte, muralhas largas, muralhas fortalecidas, mas Deus vai entregar nas nossas mãos. Ela poderia, de forma incrédula, dar uma risadinha e dizer: vocês estão bem maluquinhos, né, crente? Vocês estão doidos, é? Não tem, vocês vão vir do deserto aqui, não. Mas ela disse: eu sei que Deus vai fazer isso, eu creio que Deus vai fazer isso. E aí eles disseram: se você crer, e tu e a tua família pode ser salvos, os que entrarem aqui será salvo. Meio difícil da forma que Deus faria, porque a casa de Raabe estava anexada nas muralhas, tanto que foi pela janela da casa de Raabe que eles desceram e foram embora, mas ela fica ali. Ele disse: mas você vai ser salvo se você fizer o seguinte: o quê? Se você pegar um fio de escarlate vermelho, um fio, e pendurar assim, na janela da tua casa. Isso é sinal de fé. Pela fé, Raabe foi salva. Isso é sinal de fé. Atravessaram o Jordão e foram em direção a Jericó. E agora, eu tenho certeza que os 2 espias, quando chegaram assim, deram uma olhadinha, viram o cordão pendurado lá. O que era o cordão? A figura de Cristo, o sangue de Cristo. Estava lá pendurado, ali já apontava para a salvação. Eu não sei, mas eu estou conjecturando que enquanto eles davam a volta em Jericó, dando a volta, os espias olhavam para cima e Raabe estava olhando para baixo assim. Eu acho que eles olhavam para cima e diziam assim: só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E rodeia um dia, rodeiam 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e aí rodeiam 7 vezes no último dia. O que vão fazer? Tem talhadeira aí? Não precisa. Tem bazuca? Não. A gente vai fazer o quê? Martelo e marreta? Não. Vocês só vão tocar a buzina. Só vai fazer o que o Senhor mandar. E quem faz o que Deus manda desfruta de milagres. Quem obedece à palavra de Deus desfruta de milagres. Tocaram as trombetas e o Senhor simplesmente implodiu. As muralhas de Jericó foram soterradas, enterradas, e a casa de Raabe foi simplesmente descolada das muralhas e permaneceu de pé. Aí você diz: e Raabe? Raabe depois esqueceu da bênção, se desviou coisa nenhuma.
se tornou mãe de um dos homens mais importantes dentro de Israel, e depois ela vai ser encontrada, sabe aonde? Lá na genealogia de Jesus. Isso é uma loucura? Não, essa é a loucura da salvação, do evangelho. Tem coisa sendo confundida por aí, mas como assim? Raabe, o escritor coloca assim, vírgula, a meretriz. Está na genealogia de Jesus. Ele não faz acepção de pessoas. A Ruth disse a mesma coisa para Noemi: o teu Deus é o meu Deus, eu não vou largar mais. Eu agora aceitei ele. Se tornou bisavó do rei Davi e está na genealogia de Jesus. Ei! Ruth, a moabita. E lá no evangelho você vê Jesus chegando em Jericó e encontra um homem pobre, cego, com uma capa mal cheirosa, sentado fora da cidade. Dentro da cidade tem um homem rico, cheio da grana, bem vestido, subindo numa árvore para ver Jesus. O de fora era pobre, um estava fora, outro estava dentro. Um era pobre, o outro era rico. Um não conseguia ver Jesus, mas queria ser curado. O outro não conseguia, mas tinha vista, mas era baixinho, não conseguia ver no meio da multidão, sobe num sicômoro, e aí você vê Jesus atendendo o Bartimeu e atendendo o Zaqueu, e quando termina a história dos dois, ele conclui dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É assim que o Senhor faz. Ele não faz acepção de pessoas, Ele vai salvar, e eu vou dizer isso pelo Espírito de Deus, Ele vai salvar gente nesta cidade que vai confundir a tua cabeça, que você acha que não tem mais esperança, que não tem mais jeito. O Senhor vai salvar. Vai vir gente, vão dobrar o joelho aqui na frente, eu estou profetizando isso. Vai gente dobrar o joelho aqui na frente que você não acreditaria que poderia estar aqui, mas o Senhor vai trazer, o Senhor vai salvar. É grande pelo seu autor, é grande pelo preço de sangue na cruz do Calvário, é grande pelo alcance, alcança a todos, raça, tribo, nações. Ah, pastor, mas eu acho que aquele fulano lá, eu não sei, para mim ele já era. Deus diz: não, ainda tem salvação para ele. A gente olha e não vê esperança, mas em Cristo há esperança. É grande pelos seus resultados, queridos. Quem aceita Cristo como Salvador desfrutará dos maiores benefícios que um simples mortal pode desfrutar. Quem aceita Cristo como Salvador vai desfrutar de coisas que não se consegue colocar tudo no papel. E eu vejo resultados grandes como a justificação, absolvido da dívida, foi pago a dívida. E Paulo escreve dizendo: tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus. A justificação traz paz com Deus. Paulo escreve dizendo: agora, pois, fomos justificados por seu sangue, por meio de Jesus Cristo, seremos salvos da ira. Senhores e senhoras, o dia da ira chegará. Não viva como se isso não fosse acontecer. O dia da ira chegará. Você que me assiste pela internet, o dia da ira de Deus chegará. Mas para os que aceitaram a Cristo como Salvador e foram justificados, Paulo diz, Ele não nos reservou para a ira futura, é Ele que nos livra da ira futura. Olha só, segundo resultado da tão grande salvação, perdão dos pecados.
O inimigo ainda tenta te acusar, nos acusar, mas ele já te perdoou. Filhinhos, eu vos escrevo, diz João, porque fostes perdoados. Fostes perdoados, e Paulo diz assim: pela morte de Cristo na cruz, nossos pecados foram perdoados. E se ele ainda não foi, João escreve, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo e nos perdoará. Aleluia. Ei, você lembra da cruz que você viu aqui? Não precisava ter visto, mas você viu? Paulo diz o seguinte: ele nos reconciliou. Eu vejo na cruz a figura da reconciliação. Eu quero que você entenda algo muito interessante no mundo espiritual. Quando Deus fez o homem, ele soprou o ruach divino, sopra nele. E entrou no homem duas coisas. O que, pastor? Fôlego de vida, e o tornou alma vivente. Segundo, o Espírito de Deus entra no homem. E entra no homem de tal forma que o torna apto para uma comunhão plena com Deus, ao ponto de Deus vir na viração do dia e conversar com ele. O homem do teclado me ajuda? Ou alguém do teclado? Mas escute só. O homem peca. O homem desobedece. O homem não segue as regras. O que aconteceu, pastor? O Espírito de Deus se retira de Adão. Ele continua alma vivente. Ele continua vivo, mas morto espiritualmente. Acompanhe comigo isso. Aonde o Senhor leu? Na oração, eu tive essa revelação. Foi Deus ministrando ao meu coração. Agora, escute só. Durante todo o Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha de forma esporádica sobre os profetas, juízes, sacerdotes, sobre quem Deus queria. Mas não morava nas pessoas. Vinha e saía. Aí Jesus vem, segura a mão do Pai, segura a mão do homem, reconcilia-nos de volta com Ele. Segura a mão da humanidade e religa de novo. Vai religando. E quando Ele diz está consumado, Ele entrega, porque alguém diz assim: mataram Jesus. Não. Você sabia que se Ele não entregasse o Espírito a Deus, não morreria? Não, pastor, Ele entrega. E aí tem gente que diz, e o diabo fez festa, e o diabo fez nada. Ele era com a cabeça quente, porque sabia que o sacrifício na cruz seria a derrota dele. É por isso que ele usa a gente para dizer: desce daí, desce daí, desce daí. Queriam matar ele antes de chegar na cruz. Por isso os açoites passaram dos limites. Por isso deu para ver órgãos internos de Cristo. Por isso foi arrancado pedaço de carne dele. Foi por isso, porque Satanás não queria ele na cruz. A cruz seria o final, o está consumado, a dívida seria paga. Satanás sabia disso, mas ele fica ali, e depois que ele diz: em tuas mãos, não está entregando para o diabo, não está entregando para ninguém, é nas tuas mãos que eu entrego o meu Espírito. Aí ele adormeceu. Quando ele ressuscita, entre muitos lugares que ele vai, sabe aonde? Numa sala fechada, onde os discípulos estão com medo. Trancaram a porta, mas ele está glorificado agora, então ele passa a porta fechada, como se nada tivesse.
Ele entra, olha para os discípulos. O que ele faz? Paz seja convosco. E o que ele diz? Recebei o Espírito Santo. E o que ele faz? Sopra. É o sopro do jardim do Éden. Receba de volta o que Adão perdeu no jardim. Estou devolvendo. E como o Senhor prova isso? A partir dali o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Não vem e vai, ele vem e fica. E Paulo escreve dizendo: vós sois templos do Espírito Santo. Ele nos devolveu o que perdemos. A Bíblia é o livro da segunda chance. Ah, pastor, verdade, claro. O homem perdeu o direito de comer da árvore da vida lá, mas a árvore da vida está esperando os salvos, porque Jesus diz à igreja de Éfeso: aquele que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer do fruto da árvore da vida. Ei, o Senhor nos chama, o Senhor nos dá a oportunidade. Eu os convido a estar em pé neste momento. Aleluia. Não perca a tão grande salvação. Não perca tão grande salvação. Grupo de louvor. Não perca tão grande salvação. Ele nos reconciliou com Deus. Enquanto o grupo se prepara, eu quero perguntar se tem alguém aqui esta noite que já serviu o Senhor, talvez se afastou, talvez se aborreceu, talvez saiu, está assim, mas hoje tu ouviu e disse: ei, é hora de eu tomar uma posição. Tem alguém que quer oração aqui? Alguém que quer aceitar essa tão grande salvação? É uma oportunidade que Deus te dá. É uma oportunidade que Deus dá a você. Tem alguém aqui? Hoje é comemorado o domingo de ressurreição. O cristianismo faz isso. Eu já fiz o primeiro convite. Agora eu quero perguntar a você, que é cheio de gratidão no coração, e você quer vir à frente e dizer: obrigado pela tão grande salvação. Eu não tinha chance, mas tu me destes uma nova chance. Tu me deu essa oportunidade. Se tem alguém que quer agradecer a Deus hoje, nesse domingo, mas fazer isso aqui diante da igreja, vem cá receber oração. Vem cá agradecer. Não vem pedir, vem agradecer. Vem agradecer. Vem agradecer pelo perdão da tua alma. Vem agradecer pela justificação. Vem agradecer e dizer: eu estava perdido. Eu estava perdido, mas Ele me salvou. Porque Ele vive. Você lembra de como você era e onde você estava? Vem agradecer. Aleluia. Isso. Vem dizer para Ele que tu és grato. Olha só, seu filho amado para salvar e perdoar. Obrigado pela família que tu me des. Obrigado pelos benefícios da tão grande salvação. Por meus pecados, obrigado pelo que sou hoje. Mas ressurgiu. Obrigado pela minha posição. O Pai está. Diga. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Levante a sua mão aonde você está, num sinal de gratidão a Deus. Um sinal de gratidão a Deus. Senhor meu Deus, obrigado pela tão grande salvação. A maior oportunidade que um simples mortal pode ter, a maior oportunidade que um ser humano pode ter, é aceitar a tão grande salvação. Estávamos destinados à matança, destinados ao fim, a uma perdição eterna, mas Tu nos salvou. Tu nos salvou. Obrigado pela tão grande salvação. Obrigado, meu Deus, pela tão grande salvação. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, obrigado porque os resultados foram tão grandes, os resultados foram incontáveis. A restauração, a reconciliação foi tão grande. Nós só temos que agradecer. Nós te louvamos em nome de Jesus.